Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de geometria espacial, estamos agora na aula número 4, ainda estudo dos prismas, só que agora paralelepípedo reto retângulo. Veremos a área da base, área lateral, área total, volume, diagonal da base e diagonal do paralelepípedo. Ao final faremos um exercício de fixação, ok? Muito bem, o paralelepípedo é uma caixa, vamos dizer uma caixa de sapato, cujas dimensões são A, B e C. Então a parte de trás aqui também é A, aqui também é A, aqui também é A. Se aqui é B, essa aqui também é B, aqui B e aqui B. E altura C, comprimento A, largura B, altura C. Aqui também C, lá no fundo C e C. E ela é reto retângulo, porque os ângulos são todos de 90 graus entre os lados, né, as dimensões da face. Muito bem. Então, para calcular a área da base, bem tranquila, a base é um retângulo, basta multiplicar comprimento vezes largura. Então, A vezes B. Agora, a área lateral. Veja só. A gente vai ter aqui a base e o teto, que também é uma base, vamos retirar ela. Então a lateral só sobra 4 faces. A lateral direita, B vezes C, só que eu tenho aqui também B vezes C. Vou colocar aqui B, C. Então é 2 vezes B vezes C. Só que eu tenho também a parte da frente e a parte dos fundos, ou seja, A vezes C. Então, A vezes C, lá no fundo, A vezes C também, 2 vezes A vezes C. Posso colocar o 2 em evidência, a ideia não é ficar decorando essas relações, e sim, visualizando na figura, a gente já monta automaticamente. A área total, basta a gente pegar 2 vezes a área da base, mais a área lateral. A gente já mencionou isso, que quando a gente for calcular a área total de um prisma, é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, 2 vezes AB, que é a base e o teto, que é considerada a base, 2 vezes A vezes B, mais a área lateral que a gente já calculou. 2 vezes B vezes C, 2 vezes A vezes C. Muito bem. A diagonal da base. Se nós temos aqui um retângulo, a diagonal será, chamando de D, teorema de Pitágoras, já que eu tenho aqui um cateto B, outro cateto A e a diagonal D. Então, D ao quadrado vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa diagonal, mais ou menos, como eu quero valor positivo, raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa vai ser a diagonal da base. Ao quadrado mais B ao quadrado. Como calcular a diagonal do paralelepípedo? Vai de um vértice ao outro que não esteja na mesma face. Essa é a diagonal maior. Temos aqui também como fechar um triângulo retângulo, já que a base forma 90 graus com essa aresta lateral. E aí, diagonal ao quadrado vai ser a hipotenusa do triângulo de catetos C e D, que é a diagonal da base. Então vai ficar a diagonal da base ao quadrado mais C ao quadrado. Nós já temos o valor desse D ao quadrado. D ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Mas se você pegar D e também elevar ao quadrado, eu posso cancelar, já que o valor é positivo. Então, D ao quadrado vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado. Mas ainda temos o C ao quadrado. Significa que D, como eu quero o valor positivo, A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa será a diagonal do paralelepípedo reto retângulo. O reto retângulo, porque todas as faces formam 90 graus com a base aqui. Muito bem. Faltou o volume do paralelepípedo. O volume vai ser de qualquer prisma
sempre área da base vezes altura. Da mesma forma que a área total vai ser sempre 2 vezes a área da base mais a área lateral. Isso para qualquer prisma. E também servirá para cilindros. Então, essa relação de área total vai ser para prismas. E quando a gente chegar em cilindros, a mesma ideia. O volume também vai ser essa expressão. Eu pego sempre a base, a área da base, e multiplico pela altura. Esse volume vai servir sempre para prismas quanto cilindros. No caso específico do paralelepípedo, quanto vai ser a área da base? A vezes B. Então fica A vezes B. Quanto vale a altura? C. Então, de forma geral, a gente pode ter que o volume do paralelepípedo reto retângulo é A vezes B vezes C. Então está aí todas as relações que a gente precisa para desenvolver qualquer tipo de exercício de paralelepípedo reto retângulo. Conforme combinado, faremos um exercício de fixação. Um paralelepípedo reto retângulo tem volume igual a 750 decímetros cúbicos. Suas dimensões são proporcionais a 2, 4 e 6. Não significa que são 2 decímetros, nem 4 decímetros, nem 6 decímetros. O que importa é que aqui eu tenho, por exemplo, comprimento 2, largura 4 e altura 6, proporcional. Então, pode ser 2 decímetros, 4 decímetros, 6 decímetros? Pode. Pode ser também o triplo, por exemplo, 6, 12 e 18. Pode ser 10 vezes maior? Pode ser. Vai ter que associar ao volume dado. Pode ser um número decimal, pode ser um número irracional, não sabemos ainda. Determine, letra A, a área total do paralelepípedo, letra B, a diagonal do paralelepípedo. A diagonal que vai de um vértice até outro que não seja da mesma face. Sugiro que você pause o vídeo, tente organizar a sua solução e, na sequência, faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Esses lados são proporcionais a 2, 4 e 6. Obviamente, o maior lado vai ser aqui o comprimento A. Depois podemos pensar no C. Vamos pensar que o B é o valor menor. Então veja, se eu quero a área total, não importa aonde está o A, B e C, porque eu vou envolver todas as 3 dimensões. Se eu quero a diagonal do paralelepípedo, também não vai importar, porque eu vou envolver as 3. Mas vamos pensar aqui, os valores são proporcionais a 2, 4 e 6. Significa que, se eu pensar no B, o B vai ser 2 vezes K. Porque eu não sei qual vai ser o valor de B. Pode ser 2. Se o K for 2, vai ser 4. Se o K for 3, vai ser 6. Se o K for 5, vai ser 10. Então, se o B vale 2K, o C vai ser o dobro dele. Vamos pensar que vai ser aqui o dobro 4K. Já a proporção com 6 é o lado maior. A dimensão maior aqui, então, vai ser 6 vezes K. Note que se o K for o número 1, se o K for 1, aqui fica 2 decímetros, aqui fica 4 decímetros e aqui fica 6 decímetros. Vai ser proporcional a 2, 4 e 6. Eu fiz esse desenho, mas se eu mudar o B para cá, o A para lá e o C, qualquer forma que eu alterar, essa situação vai dar o mesmo resultado. Agora a gente já pode trabalhar com volume, porque nós sabemos que o volume é a área da base vezes a altura, ou A vezes B vezes C, é o produto das 3 dimensões. Então, se eu tenho o A, 6K, vezes o B, 2K, vezes C, 4K, esse é o volume, ó, área da base vezes a altura. Em função de K,
750. E esse K vai ser um valor que a gente depois tem que substituir novamente para achar A, B e C. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 4 vai dar 48. Ou 2 vezes 4, 8. 8 vezes 6. 6 vezes 8, 48. K vezes K vezes K. K elevado ao cubo, 750. Muito bem. Significa que K elevado ao cubo vai ser 750 dividido por 48. Veja, aqui nós temos um número complicado de extrair a raiz cúbica, mas é porque a gente ainda pode simplificar. Vamos tentar simplificar por 3, porque 48 dá para dividir por 3, e aqui também dá para dividir por 3. Se eu divido 750 por 3, vai dar 250. Se eu divido 48 por 3, 16. Ainda dá para dividir por 3. Na verdade, por 2. Então, eu poderia dividir direto por 6. Mas aqui a gente também consegue 125 sobre 8. Agora ficou mais fácil. K ao cubo é 125 sobre 8. Significa que se K ao cubo é 125 sobre 8, que essa fração é igual a essa, que é igual a essa, vamos escrever novamente. K ao cubo é 125 oitavos. Significa que K é a raiz cúbica de 125 oitavos. Agora a gente consegue o valor de K. Raiz cúbica de 125 vai ser 5. Raiz cúbica, por quê? Porque 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Raiz cúbica de 8, 2. Ou seja, o K é 2,5. Se eu quiser transformar em número decimal, 2,5. E aí agora a gente pode calcular os valores de A, B e C. Vou preferir usar a fração para não dar números decimais. Portanto, o B, o K é 5 meios, então se eu substituo 5 meios vezes 2, fica 5 decímetros, já que o volume está em decímetros cúbicos. 4 vezes 5 meios, 4 vezes 5, 20, dividido por 2, 10 decímetros. 6 vezes 5 meios, 6 vezes 5, 30, dividido por 2, 15 decímetros. A ideia vai ser a seguinte, o B vale 5, é proporcional a 2, só que o C é 4 vezes K, então é o dobro de B, por isso o dobro de 5, 10. Se aqui é 6 vezes K, é o triplo de 2K, se aqui é 5, o triplo, 15. E aí a gente já consegue identificar a área total. Eu vou apagar essa parte, porque a gente já tem as dimensões. Eu vou escrever novamente essas dimensões, né? Dê um print aí para que você possa continuar visualizando a solução. 5, 10 e 15. Muito bem. Então vou pegar aqui 5 decímetros, 10 decímetros, 15 decímetros. A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Ou a gente pode ir visualizando cada hora uma área dessa aqui. Então 15 vezes 5, 15 vezes 5 vai ser 5 vezes 5, 25, vai 2, vai dar 75. E aí 75 vezes 2. São duas áreas, então 150. De novo, 5 vezes 15, 75. Só que são duas áreas, 150. Agora a lateral da direita e lateral da esquerda. 5 vezes 10, 50. Só que tem mais essa, 50 vezes 2, 100. E a parte de trás e a da frente. 15 vezes 10. 15 vezes 10, 150. Só que tem duas.
150 aqui, mais 150 lá, 300. E o resultado, área decímetros quadrados. Então, área total, 300, 400, 550 decímetros quadrados. Já encontramos a área total desse paralelepípedo. Falta agora a diagonal do paralelepípedo. Então, a área, ok. A diagonal a gente pode demonstrar novamente a relação, a gente pode ir direto. A gente já sabe que essa medida vale C, vale 10, e essa medida é a diagonal, que é A ao quadrado mais B ao quadrado, para me achar a diagonal. Mas eu posso usar a fórmula geral, que a diagonal do paralelepípedo vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas se você quiser fazer passo a passo, encontre o valor de D, já que aqui é A e aqui é B, vale 5 e aqui vale 15, mas você pode, de forma direta, A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, extrai a raiz. Vamos aqui, D vai ser raiz quadrada de 15 ao quadrado mais B, 5 ao quadrado, e o C, 10 ao quadrado. Portanto, aqui está fácil, 5 ao quadrado, 25, 10 ao quadrado, 100, faltou 15 ao quadrado. 15 vezes 15, 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 5, 12 vai 1, 225. Então veja, 225 mais 25, 250. Mais 100, 350. Será que eu consigo extrair alguma coisa aí dessa fatoração? Vamos pensar na fatoração de 350. Pensar por 2. Se fosse 300, 150. 150 mais 25, porque o 50 por 2 é 25. Então, 150 mais 25, 175. Por 2 não dá mais. Agora, se eu tenho aqui 1 e 7, 8, 8 e 5, 13, não dá por 3, mas dá por 5. Como dividir por 5? Veja, se fosse 150 por 5, dá 30. Mas faltam 25 dividido por 5 mais 5. Então é 30 mais 5. 35, continuo por 5. Dá 7, por 7 e 1. Como esse 5 ele apareceu duas vezes, ele sai fora da raiz. Então fica 5. E a parte que fica aqui dentro é 14. Se eu quiser fazer o contrário, passar esse 5 para dentro, 5 vezes 5, 25. E 25 vezes 14 é 350. Nossas medidas aqui em decímetros. Lembrando que área, decímetro quadrado, duas dimensões, comprimento, largura. Diagonal, uma só dimensão, só o comprimento, decímetro. E volume, decímetro cúbico. Está aí a área total, 550 decímetros quadrados, e a diagonal do paralelepípedo, 5 raiz de 14 decímetros. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.